lugar privilegiado e sofrimento? O homem fez a mulher sofrer? O homem tinha mesmo um lugar mais especial? Por que foi que o homem fez a mulher sofrer tanto? Porque todo esse contexto de sofrimento histórico contado, repassado para nós. O que Deus verdadeiramente queria para homens e mulheres. Fica comigo nesse vídeo e eu peço para você que você não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, todas as vezes que eu publicar um novo conteúdo, você vai receber. Então isso vai ser importante para mim, vai ser importante para você. Compartilha também, porque o YouTube ele não entrega mensagens como a minha. Então, a gente precisa de ter esse trabalho de unidade e de força para que a mensagem chegue mais longe, com a gente mesmo, distribuindo, com a gente mesmo levando. Então, eu conto com vocês, eu preciso de vocês para que essa mensagem seja levada, seja espalhada. Então, compartilha muito e também deixa o seu comentário. Essas ações, elas são pequenas, mas no final das contas elas se tornam grandes, porque com esses comentários, com o compartilhamento, o YouTube vê que é um conteúdo pertinente e ele mesmo começa a ajudar a distribuir e a levar a nossa mensagem. Então, fica comigo aqui, porque a gente tem muito o que falar. Lugar de privilégio. O homem estabeleceu para ele mesmo um lugar de privilégio. Você acredita mesmo que o homem que estabeleceu este lugar de privilégio para si mesmo acredita que nós fomos criados e jogados aqui nesse planeta aleatoriamente e nós fizemos as nossas leis? Que não existia um ser superior organizando, cuidando tudo aquilo que ele havia criado? Qual é o lugar de privilégio que o homem assumiu na humanidade? Porque o lugar que o homem assumiu acabou sendo um lugar de doação, de entrega e de sacrifício. Porque ele tinha no mundo, que hoje o mundo é muito difícil, hoje não está fácil, mas em comparação ao passado, em comparação a tudo que a gente viu na história da humanidade, hoje, estruturalmente, nós vivemos um tempo muito melhor. Melhor do que viver no meio das feras, viver ao relento. E ainda ter que cuidar da mulher e das crias, e proteger a mulher e as crias. Então, lá no começo, era privilégio mesmo, o homem tinha privilégio, era igual nos livros de história, né? Porque nos livros de história, eles colocavam o cara com um porrete, batendo na cabeça da mulher e arrastando ela pelo cabelo, lá no tempo da pré-história. Era assim mesmo. Olha as mentiras que têm sido contadas hoje, que nós temos a liberdade de expressão, que estão querendo tirar, né? E a gente não vai poder deixar de falar dessas coisas, porque o limite da tirania é o controle até da voz. Se eles pudessem controlar o pensamento, eles estão lutando para isso, o transhumanismo luta para isso, né? Para controlar até o pensamento das pessoas, eles fariam. Mas, por enquanto, eles conseguem calar a voz. Então, os cativeiros, no passado, sempre existiram para calar aqueles que se levantavam contra o governo. Então, a internet ela veio e ela deu voz. E o cristianismo é uma força que eles não querem que se desenvolva. Por quê? Porque essas mentiras, como estão nos livros de história, a gente se levanta e mostra a verdade, porque esse é o papel do cristianismo, não é se conformar com o mundo, mas é nos transformar cada dia mais para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida, que essa vontade é a verdade das nossas vidas, e ela traz o bem para todos nós, ao contrário de tudo que tem sido passado e as mulheres têm acreditado. Então, o lugar masculino não foi um lugar de privilégio, e sim um lugar de entrega, doação e sacrifício. Pelas mulheres, pela família, pelos filhos, o homem enfrentou feras, o homem criou recursos e o homem enfrentou guerras.
O homem derramou seu sangue, entregou até sua própria vida para defender a mulher, para proteger a mulher, para proteger seus filhos, para perpetuar a sua história, o reino de Deus na face da terra. Então o homem fez a mulher sofrer? O homem fez a mulher sofrer muito mesmo. Esse passado que se diz que o homem fez a mulher sofrer, é verdade? Olha, homem ruim existe. Existe mulher ruim também, muito ruim. Naqueles tempos difíceis, as pessoas não eram fáceis. Eu convivi com muitas pessoas da nossa família que não eram fáceis. Mulheres terríveis, as mulheres eram estressadas e nervosas. Minha mãe era uma bênção de Deus. Olha, minha mãe e o meu pai tinha muitos problemas fora de casa. Um dia eu quero dar meu testemunho completo sobre o meu pai. Meu pai se envolveu com a criminalidade, então realmente ele era um problema sério. A minha vida não foi uma vida fácil, a vida dos meus irmãos também não foi uma vida fácil, mas ele se entregou para Jesus. Eu me converti, ele se entregou para Jesus depois. Ele se tornou melhor fora, no mundo, e dentro da nossa casa, porque dentro da nossa casa ele sempre foi bom para os filhos, sempre foi bom para a esposa. Então ele, com a minha mãe e conosco dentro de casa, ele era uma bênção, ele nos tratava bem, ele, né, dentro dos limites dele, que ele errou muito com a minha mãe, mas ele tratava a minha mãe muito melhor do que a gente costumava ver algumas mulheres serem tratadas, não todas. Porque o meu pai era via de regra da maioria dos homens, eles sempre trataram bem as mulheres. Tinha homens que não trabalhavam, que deixavam suas mulheres passarem necessidade, homem desse tipo e homem agressivo existia, mas eram muito poucos, pouquíssimos. Então algumas mulheres sofreram sim, e sofreram muito na mão de alguns homens. Algumas mulheres, não todas as mulheres. A maioria das mulheres, o homem cumpriu o seu papel. Então, o homem não provocou sofrimento. Agora, nós mulheres, nós temos a tendência de multiplicar sofrimento, de olhar com uma lupa para cima de todas as coisas. A gente multiplica porque a gente é emocional, mas é justamente esse emocional feminino que ele é poderoso para ajudar o homem. Nós fomos criadas com esse emocional porque o homem tinha que ter um emocional de enfrentamento e de cuidado, porque ele precisava se doar, se entregar, se sacrificar, se fosse necessário, para manter aquela família, para proteger aquela família e para prover aquela família, porque acha que era fácil matar um animal para trazer para casa, para trazer comida. Hoje não é fácil ir no mercado, não. Mas graças a Deus que hoje tem um mercado lá e hoje facilita para todo mundo. A mulher, ela ajudava no que ela podia dentro desse processo do homem ter que sair e não saber se ia voltar, porque quando o homem saía para caçar, para trazer comida para dentro de casa, talvez ele não voltasse, porque não é só os bichos grandes que são perigosos dentro de uma mata. Dentro de uma mata existem animais pequenininhos que são tão perigosos quanto os grandes. Aqui mesmo, né, em Rondônia, onde eu moro, na Amazônia, existem animais que hoje em dia já não se encontra tanto dentro das matas. Quando nós chegamos para cá, existia uma borboletinha que ela parecia uma cobra. E era interessante o jeito desse bicho. Ele tinha um ferrão na testa e aonde ele atingia, diziam que ele era cego, porque às vezes encontrava fincado numa árvore aquilo ali. Então, se aquele ferrãozinho conseguia entrar na madeira de uma árvore, imagina, né? E um bichinho altamente venenoso. Então, eles diziam que era uma cobra com asas. E era um tipo de borboleta e ela era bem grandinha. Então, você vê quantos animais perigosos, peçonhentos, que existe dentro de uma mata, fora cobra, que em lugares selvagens tem muito. Então, o risco desse homem que ele sofria era muito grande.
a mulher sofreu, era difícil naquele tempo cuidar de muitos filhos? Era, mas era abençoador, porque olha, o que nós temos hoje é tudo gerado deles, do esforço deles, do sacrifício deles. E outra, eles não pensavam tanto assim que era sacrifício. Então, houveram mulheres difíceis no passado, muito difíceis, porque a mulher tem essa tendência emocional, não é? Não tem equilíbrio emocional como o homem tem. O homem tem esse equilíbrio porque ele tinha que fazer coisas difíceis. Qual era o propósito de Deus em tudo isso? Os homens, eles não são melhores que as mulheres, nem as mulheres melhores que os homens. Deus criou distinção, não disputas. Deus não criou o homem e mulher para disputar lugar. Deus já criou todos com um lugar distinto e organizou. O padrão de Deus era manter o homem debaixo de bênção, porque o emocional da mulher é para abençoar a vida dele. Você vê, nós hoje temos mulheres desequilibradas, porque o mundo criou esse padrão de mulheres desequilibradas. A mulher não tem de ser desequilibrada, ela tem de conhecer o homem, de conhecer a si mesma, porque conhecendo o homem, conhecendo a si mesma e conhecendo a ordem de Deus, nenhum e nem outro vai sentir ódio um do outro e achar que o outro está num lugar privilegiado e que está fazendo o outro sofrer, porque vai entender os papéis de cada um. A mulher hoje, ela ajuda o homem a trabalhar fora, por causa da necessidade que nós temos nesse tempo. Então, um ajuda o outro, um é bênção na vida do outro. E esse é o padrão de Deus, é o projeto de Deus para homens e mulheres. Isso é o que Deus queria. O homem não tem um lugar de privilégio e nem tampouco fez a mulher sofrer. Olha, se você gostou desse conteúdo, não sai daqui sem deixar o seu comentário. Deixa seu comentário aí, compartilha, espalha o máximo que você puder. Só 30% das pessoas que assistem o meu canal são inscritas. Então, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e que Deus abençoe a sua vida, que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe grandemente a sua casa.